Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Sandy e hoje vamos para mais um episódio da nossa série Novos Horizontes. E como vocês viram aí no teaser de entrada, né? A Emily tá tendo uma conversa difícil com seus avós. E, gente, existe sim um segredo. Eles estão aqui, ó, na sala, já prontinhos para ter essa conversa difícil com a Emily. Ela tá aqui, ó, triste, né? Já pelo que ela tá imaginando o que possa estar vindo por aí. Como vocês puderam perceber, né? Marcos foi alguém que esteve na vida de sua mãe, né? Da Viviane, muito antes dela sonhar em nascer. E ela ficou assim, bem confusa em ver essa foto. E ela queria saber quem foi essa pessoa, né? Na vida de sua mãe. E tudo isso trouxe ali um desconforto para os avós dela, que deixou ela ainda mais curiosa para saber o porquê os avós estão escondendo, né? Não querem falar sobre esse assunto. A Emily, ela vai chegar aqui pro avô dela e vai, né, perguntar o que aconteceu entre eles. O porquê isso é algo que vocês querem esconder de mim, não querem que eu fique sabendo. E o seu Antônio vai responder a Emily. Enfim, ele vai contar toda essa história. Bom, querida, o relacionamento entre a sua mãe, né, a Viviane, e o Marcos não deu certo. Eles realmente foram um casal e o que aconteceu é que ele abandonou a sua mãe quando ela mais precisava, quando ela estava grávida. E Emily vai ficar confusa. Grávida? Como assim grávida? O Marcos é o seu pai biológico. Emily vai ficar surpresa. Vai falar, isso não pode ser verdade. Como assim? Ele abandonou? Mas por quê? Porque os meus pais esconderam isso de mim? Não consigo entender. E a dona Cida aqui, né? Ela vai falar com a Emily. Vai falar, Emily, Marcos não era uma boa pessoa, tá? E sua mãe também fez escolhas erradas no passado. Viviane, ela fugiu com o Marcos e levou nisso uma boa quantia de dinheiro. Depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós, entre a nossa família. Tá, então como que ela conheceu meu pai? Seu Antônio vai falar, o Júlio entrou na vida da sua mãe, assim, quando ela mais precisava, né, de um apoio. Ele foi fundamental para a mudança da Viviane, para que ela se tornasse uma outra pessoa. A Emily vai começar a ligar os pontos e ela vai falar, então foi por causa do Marcos que vocês nunca tentaram contato comigo ou com meus pais, nunca tentaram, estar presente na minha infância. E a dona Cida vai falar aqui pra Emily, né, nós tentamos procurar você, Emily, mas passamos anos procurando pela sua mãe e nunca conseguimos encontrar. Então, assim, foi uma surpresa pra gente quando nós soubemos tudo o que aconteceu, né? Depois de todos esses anos, descobrir o paradeiro da sua mãe de uma maneira, dessa maneira que descobrimos. O seu Antônio também vai falar, né, ali que foi um choque para todos eles e eles não tiveram a chance de se reconciliar, né, com a mãe dela antes de tudo o que aconteceu. Aí ele vai falar, quando descobrimos toda a situação, né, que o Marcos deixou a sua mãe, nós tentamos dar apoio, a gente queria a sua guarda, mas a sua mãe não aceitou. E no desespero, a sua mãe escolheu se manter afastada e desapareceu sem deixar rastros. A Emily ainda tá muito assustada com isso, né, com toda essa revelação que ela tá aí descobrindo, né, sobre os pais, sobre o passado dela. Ela vai, né, falar ali que ela merecia saber disso. Eles não deviam ter escondido, né, isso dela. Ela vai perguntar se eles acham que se ela deveria procurar esse pai biológico, né, o Marcos. E a avó dela, preocupada, vai falar, ó,
querida, o Marcos não foi uma boa pessoa pra sua mãe, tá? Não foi uma boa influência na vida dela. E nós não sabemos o que ele é agora, o tipo de pessoa que ele se tornou. Ela vai falar que acha que o momento que ela deveria ter uma família amorosa, alguém pra dar apoio a ela. E ela vai questionar a Emily se ela acha realmente necessário procurar por ele agora, depois de tantos anos. O avô da Emily vai falar que, né, nós não queremos que você se machuque, Emily. É tudo que a gente não quer que aconteça nesse momento. Você não merece isso, mas esse sofrimento. E a Emily vai agradecer, né, por eles terem contado isso, mesmo que, né, de uma maneira que não foi a que ela esperava, mas que ela precisa, sim, procurar por ele, saber sobre toda essa história, conhecer o passado dela, dos pais dela e quem realmente ela é. Como já tá anoitecendo, a Emily tá se sentindo muito mal. Ela resolveu já vir deitar, tá? Pra descansar um pouco, né? Depois do dia difícil que ela teve. E os avós da Emily vão vir pro quarto também para ter uma conversa. A dona Cida chega: Antônio, vamos lá pro quarto, preciso falar contigo. Os avós da Emily acham que a Emily deveria fazer alguma coisa, né, pra tentar esquecer, né, essa história aí de procurar o Marcos. Eles não querem. Marcos já trouxe muitos problemas para a vida de todos, né, no passado, e eles sabem bem que Marcos não era, né, boa coisa. Ninguém sabe o que ele fez, que ele tá vivo, quem é ele. Então, a avózinha aqui da Emily, a dona Cida, ela vai falar aqui pro Antônio, né, seu Antônio, será que a gente deveria deixar a Emily ir atrás do Marcos? E o seu Antônio vai falar, ó, não sei, sinceramente, não sei, seria boa coisa ela trazer esse sujeito pra nossa vida de novo. A dona Cida vai falar aqui, né, que ela tá muito preocupada e que a Emily tem passado muito tempo sozinha. A única visita que ela teve, né, recentemente foi a da Sarah, e que isso pode, né, afetar todo o relacionamento deles, o relacionamento que eles estão, assim, começando a construir com a Emily. E o seu Antônio, ele vai falar, né, eu concordo, talvez seja a hora da gente incentivar a Emily a fazer alguma coisa que ajude ela a se sentir melhor, a se distrair, né, e até, sei lá, esquecer essa busca louca por esse homem, por esse Marcos. Você tem uma ideia do que a gente pode estar fazendo por ela, para ajudar ela? Ela nunca demonstrou interesses aqui pelas coisas do rancho. Ela faz, mas a gente percebe que ela não tem muito interesse. Então, o seu Antônio vai falar, talvez a gente possa sugerir que ela procure um emprego temporário, quem sabe? A avó, né, da Emily, a dona Cida, ela vai concordar, mas, né, assim, isso parece uma boa ideia, uma ótima ideia, mas... E quem sabe, né, ela me encontre novas amizades, pode ser uma maneira dela se sentir mais conectada com a vida aqui. E o seu Antônio vai falar, com o tempo ela pode até esquecer, né, um pouco essa história de buscar o Marcos aí. E eles decidem ali tentar, né, fazer alguma coisa para que a Emily esqueça essa história, né, de procurar o Marcos. E o seu Antônio, ele vai ligar aqui para um amigo dele, tá? Um amigo próximo, o mesmo lá, dono do bar. Vocês se lembram do bar que a Emily foi lá, né, tentar cantar e tal? Então, ele vai ligar para esse amigo e vizinho, e vai mencionar, né, sobre a neta dele, né, que ela estaria procurando uma oportunidade de emprego, mesmo que fosse temporário, né? E se ele poderia dar essa oportunidade para Emily. Então ele vai pegar o telefone e vai ligar para esse amigo. Então ele vai falar, vou ligar para ele e vou perguntar se ele pode ajudar a gente, né, a empregar a Emily, pelo menos por um tempo. Enquanto isso, gente, a Emily já foi dormir, tá? Ela já está dormindo. É muito cedo para o horário que ela tem costume de dormir. O bichinho aqui, gente, eu não sei o que acontece com esses bichinhos, que eu tranco as portas, mas eles não obedecem, gente. Eles passam pela tranca, não sei o que tá acontecendo. Se alguém souber, me ajuda. Eu boto pra nenhum animal entrar e eles entram tudo. E dorme aqui, gente. Olha só, parece um cachorro, né? Parece um gato aqui. Tá aqui, ó. Dormindo aqui no quarto da Emily. Tá bom, vamos lá. E, pessoal, já amanheceu o dia, tá?
A família já tá aqui, ó, ainda muito abalada, né, com tudo que aconteceu ontem. E eles vão aqui ter a conversa com a Emily, né, no caso, o seu Antônio. Ele vai falar pra Emily, né, Emily, eu conversei com um amigo, tá, e ele é dono daquele bar, né, o mesmo que eu falei pra você cantar, que ele conseguiu lá um espacinho pra você cantar. E eu consegui uma oportunidade de trabalho pra você lá. Eu acredito que seria bom pra você, querida. E a Emily vai ficar um pouco assustada, né, ó. Olha o que ela fez, a cara que ela fez, vocês viram? Então, ela vai falar, um emprego no bar do seu amigo? Como assim, vô? Mas, como que eu vou fazer isso? Eu nunca trabalhei antes. E o seu Antônio vai falar, não se preocupa, vai aprender rapidinho, entendeu? Durante o dia você pode ajudar aqui no rancho, com os afazeres, a minha, a sua avó, como sempre. E no início da noite você vai pro bar, né, e fica lá, trabalha lá, você vai ter ajuda. A Amy vai falar, vô, eu não sei se seria uma boa ideia. E ele vai continuar ali, aconselhando ela. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem. E além disso, vai ser uma ótima oportunidade para você conhecer mais pessoas da vizinhança, mostrar o seu talento cantando lá também, até porque você vai se soltando aos poucos, conhecendo, né, um pouco mais o local e as pessoas. Então vai ser mais fácil para você se soltar e cantar e perder a timidez. A Emily fala, talvez o senhor esteja certo, possa ser que seja bom para mim, realmente, para ter alguma coisa para fazer. A Emily começa ali, né, a pensar que de repente esse emprego seja uma boa oportunidade para ela, né? Porque já que ela decidiu que ela não quer viver nesse lugar, não é para ela. Então, assim, pode ser uma boa oportunidade para ela economizar um dinheiro e, quem sabe, eventualmente, né, ela sair da cidadezinha, começar uma vida nova, lá na cidade onde ela, né, nasceu e foi criada, junto com o Victor e com as suas amigas. Porque ela já quer, gente, ir pro computador e ver na internet se ela acha alguma coisa, né, relacionado ao Marcos. Ela não esqueceu a história de encontrar o pai biológico dela lá, né? A dona Cida, ela vai aqui fazer algumas coisinhas, né? Ela vai preparar uns biscoitos aqui pra Emily levar pro trabalho, que inclusive, gente, a Emily vai começar hoje. Hoje a Emily começa o seu trabalho lá no bar. Então, ela resolveu fazer uns biscoitos ali pra Emily poder levar na hora que ela quiser fazer um lanche e tal. E olha quem tá ligando pra ela, gente. A Sarah tá ligando. Emily, tô pensando em conhecer Kyla um pouco melhor para fazer amizade. Você acha que eu deveria? Sim, gente. Eles vão começar os trabalhos aqui. A Emily veio aqui fora pra ajudar o seu avô, né, com os serviços de hoje. É o bichinho aqui pulando, botar seu Antônio pra fazer alguns cuidados aqui com a mini cabra. Vamos ver o que tem aqui. Ela falou que todo o dinheiro que ela ganhar aqui na fazenda vai ficar pra ela. Então vocês já viram, né, que esse dinheiro aqui que ela tá fazendo, esse serviço aqui, vai ficar pra ela. Depois eu vou botar um cofre lá no quarto da Emily pra ela guardar esse dinheirinho, né? O dinheirinho que ela tá aí juntando. E, gente, depois ela vai vir aqui. Cadê a Blue? A Blue tá aqui. Vou colocar lá pra vir cuidar da Blue. Vai lá, faz um carinho na Blue. E enquanto isso, gente, ela vai montar um pouquinho na Blue, né? Ela quer aí aprimorar a sua montaria. O avô dela tá incentivando ela a melhorar isso, né? E ela também falou pra Sarah que quando a Sarah voltasse, ela ia estar, assim, diferente. Já ia saber montar, já ia saber fazer um monte de coisas. Então, assim, ela tá aí, né, tentando. E a Emily finalmente sentiu vontade de cantar, gente. Ela veio aqui no quarto dela, ficou olhando aqui o microfone e ela tá, né, ensaiando, né, sei lá, alguns passos aqui, cantando com o microfone e tal.
antes de dar a hora do trabalho dela. Vou colocar ela para tomar um banho, tá? Para ela se aprontar pro trabalho. E vai lá, Emily. A Emily tá cantando aqui ainda. Chega, Emily. Chega de cantar, vai. Vai se arrumar. Tá na hora. Todo mundo veio aqui ver a apresentação dela, gente. Olha isso. Ó, até o São Antônio veio aqui, gente. Tá, Emily, eu sei que você gosta de cantar, mas chega, vai. Chega, Emily. Vamos lá. Cadê? Deixa eu iniciar aqui porque bugou. Pronto, acabou. Vai se arrumar, Emily. Tá na hora. Bom, gente, Emily já está aqui arrumada. Ela vai aqui olhar no espelho, vai se incentivar um pouquinho, tipo, você consegue, vai dar tudo certo. Eu vou dela vir aqui também, né, dar uma moralzinha pra ela, falar, querida, bom trabalho pra você, tá bom? Eu sei que você vai conseguir. Qualquer coisa, liga pra gente, tá? A hora de você vir embora, qualquer coisa você liga que eu busco você. Emily, ela está confiante, tá? Pra começar o seu primeiro dia de emprego. Gente, imagina, uma menina que foi criada com tudo do bom e do melhor, né? Tendo uma vida de patricinha, não sabe nem o que é levantar um dedinho pra fazer uma coisa. Agora tá trabalhando no rancho, vai começar a trabalhar, né? Ter o empreguinho dela, é uma, vamos dizer aí, é uma volta, né, de não sei quantos graus aí na vida da Emily, né. E pessoal, Emily já chegou aqui, ó, ela já tá aqui tomando conta do bar, tá, e ela chegou, entrou e já falou assim pra ela mesma, sabe, tipo assim, vamos lá, Emily, você consegue, você vai conseguir fazer isso, você é capaz. E ela tá super confiante, certa de que, ó, muito confiante, gente. A Emily está muito confiante. Ela tem certeza de que ela vai conseguir, de que vai dar tudo certo no seu primeiro dia de trabalho. Contudo, olha quem tá aqui, gente, mais uma vez. Sim, mais uma vez. Ele, o Felipe, ele tá aqui, gente. Pra tristeza da Emily, né? Ela já viu, ela tava... Eu não creio, gente. Como assim? Como assim? Ele tá aqui de novo. E o Felipe vai ver quem é que tá aí no bar. Então ele vai vir aqui. Ele não vai perder essa. Ele vai vir, vai dar um olá ali, né? Com a nossa menina Emily. E ele vai sentar com uma carinha assim, sabe, meio de debochado, ele vai falar assim, ó, bem, parece que temos uma estreante por aqui. Ó a cara dele, tá mó zoador, gente, mó zoador, isso, cai na gargalhada. A cara da Emily vai falar assim, eu não esperava realmente encontrar a menininha da cidade trabalhando aqui, olha aqui, no bar. E a Emily, né, com toda aquela confiança que ela tava, né, meio que já fica ali um pouquinho, ai, não acredito nisso. Ela vai pegar e vai falar ali, você, sério? Não, senta aqui, Felipe, não começa, por favor. Eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio disso aqui. Você só pode estar me seguindo, né, porque encontro você em todo canto. Como que isso é possível? E vem cá, você não trabalha, é Felipe, né, o seu nome? Eu esqueci, mas você não trabalha não, é? Porque uma hora dessa, você tá aqui no bar, aliás, você vive nesse bar, né? Já é a segunda vez que eu te encontro aqui. É isso mesmo, meu nome é Felipe, mas pra você, eu sou o chefe. Então, assim, se você preferir, você pode me chamar de chefe. E nessa hora a Emily já fica toda atrapalhada. Oi, chefe? O quê? Como assim, chefe? E o Felipe
Ele vai pegar e vai falar: Débora, seja bem-vinda, Emily. Aliás, eu sou o dono desse bar. Agora vamos trabalhar porque temos muita coisa para fazer aqui, muitos clientes para atender. E vamos ver, né? Se você vai dar conta, né? Desse trabalho. A Emily vai falar: bem, chefe, você vai se surpreender comigo, pode deixar. Aliás, eu sou cheia de surpresas. E para constar, eu não sou uma menininha. Tudo bem, eu prometo que não te chamo mais de menininha da cidade. E você me conta mais sobre esse lance aí que você tem com a música, né? Você canta, né? Cantava, na verdade, cantava no passado. Minha vida mudou tanto que eu nem sei mais, né, o que eu quero, nem minha vida mudou e acho que eu mudei junto, né? Já nem sei mais o que eu quero da minha vida, o que eu quero seguir, enfim, que rumo tomar. E aí, ela vai chegar e vai falar aqui, mas vem cá, mudando de assunto. Todos vocês aqui da cidade têm o costume, assim, de ficar encarando uns aos outros. E o Felipe vai falar, né, vai estrear a pergunta dela, vai falar: por quê? Por que você tá falando isso? Aí vai falar: tem um homem ali sentado já há um certo tempo e ele não para de me encarar. E é esse homem aqui, gente, que a Emily percebeu que ele tá olhando. Ela falou: ele tá ali sentado, ó, desde praticamente da hora que eu cheguei, ele só mudou de posição e ele não para de me encarar. E o Felipe ele vai achar estranho, né? Vai falar: na verdade, eu nunca vi esse cara. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. Ele não é aqui da cidade, não. Porque se ele fosse, eu realmente, né, com certeza eu conheceria ele. Todo mundo se conhece aqui. Ele vai falar pra ela: ó, aliás, tome cuidado, tá? Aqui tem muitos turistas e muitos deles não sabem o que é limite. Então, assim, faz o seu serviço e é isso. É o melhor que você tem a fazer para evitar problemas com os homens, né? Esses homens que querem dar uma de engraçadinho por aqui. E percebemos que Felipe ficou um pouquinho enciumado. Quando ele percebeu que o cara tava ali olhando pra Emily, ele ficou, né, encucado. Não gostou muito não, gente, do que ele viu. E ele vai falar assim: eu vou lá falar com ele, ver o que ele quer. A chinela vai cantar mesmo, né? Ele vai lá, gente, ver o que esse homem estranho ali, ó, tá olhando ali pra Emily. Ele não para de olhar pra Emily, gente. Parece, gente, que o cara escutou o Felipe falando, né? Queria levantar e ver. E o cara, gente, ó, foi embora, ó. Foi embora, gente. E o Felipe, ele fica ainda mais desconfiado. Ele fala: é alguém que você conhecia? Algum namorado seu? Ela fala: não, nunca nem vi esse cara. E ali, além disso, ele não tem nem idade pra ser meu namorado, né? Aí ele fala: sei, tá bom. Eu acho que o Felipe ficou com um pouquinho de ciúme, gente. Ele ficou com um pouquinho de ciúme da Emily, hein? Ele fala, né, assim, ó, de qualquer maneira, quando você terminar aqui seu expediente, eu vou te levar em casa, tá bom? Eu vou te acompanhar. Ela fala: não precisa, né? Ele fala: não, eu prefiro. Eu conversei com seu avô, entendeu? E eu prefiro fazer assim, já que você não conhece esse sujeito, é o melhor que a gente tem a fazer. Ai, gente, aí, ó, aqui, ó. Quem chegou aqui? O fantasma da mãe da Emily, gente. Ai, meu Deus, o pai e a mãe. Como assim, gente? Não, ó. Agradeço pela visita, mas... não. Ai, meu Deus do céu. É coisas que acontecem, né, gente, na gameplay, ó. A mãe da Emily, a Viviane, ela apareceu aqui. Enfim, pessoal. E, gente, Emily e Felipe chegaram aqui. Ele trouxe ela aqui, né? Como ele falou que ia trazer ela aqui na porta de casa. Ele achou melhor, né? A Emily vai aqui agradecer. O Felipe vai falar: eu disse que não precisava se me trazer, mas mesmo assim eu agradeço, obrigada. O Felipe, ele vai falar: não foi nada. Além do mais, nós somos vizinhos. Moro aqui no rancho ao lado, então já tô perto de casa mesmo. Mas agora você não tem mais motivo pra falar que eu tô seguindo você, né? Já que você sabe que nós somos vizinhos. Aí ela vai ficar assim um pouco envergonhada pela fala do Felipe. Ela mais uma vez, obrigada, tá? Mas eu vou entrar. Eu preciso ligar pro meu namorado. Então, até amanhã.
E mais uma vez, obrigada pela carona. O Felipe, ele vai embora. Gente, olha isso aqui, gente, a Blue. Eles aqui, no maior papo aqui, né, num romancezinho, num negocinho ali, e a Blue tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ela é brincalhona, gente, olha isso. Parece um cachorro, né? A Emily vai chegar aqui, vai falar pra avó dela, né, que foi tudo certo no trabalho. Ela vai perguntar, e aí, querida, como que foi seu primeiro dia lá no trabalho? Aí ele vai contar, foi tudo bem, vó. Inclusive o Felipe, ele se mostrou até uma outra pessoa, mostrou um lado que eu não conhecia. Ela vai falar, que bom, minha neta, que bom, minha filha, fico feliz que você tenha tido um bom dia de trabalho. Eu acho que isso vai ser muito bom pra você. Aí ela vai falar, de repente possa ter sido uma boa ideia mesmo, mas eu vou tomar um banho, vou deitar, tô bem cansada. E, gente, a Emily tá ali olhando o celular dela, né, dando uma olhadinha e tal, umas mensagens, e-mails, enfim. E ela começa a receber uma ligação, gente. Essa ligação é de ninguém mais, ninguém menos que Jennifer, a amiga dela, né? A outra amiga dela lá da cidade que tá ligando pra ela. Se você quer saber o que a Jennifer tem pra falar com a Emily a uma hora dessas, fica aí até o final do vídeo, tá? Não sai do vídeo, que vai ter um teaser aí no final. E se você estiver gostando, gente, da nossa série, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like para ajudar a fortalecer ainda mais a nossa comunidade, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau!